Hoje iremos falar sobre João Batista Figueiredo. João Figueiredo foi presidente do Brasil. Ele foi o último presidente da ditadura militar. Ele exerceu seu mandato entre 1969 e 1985, tendo como vice-presidente Aureliano Chaves. João Batista de Oliveira Figueiredo nasceu no dia 15 de janeiro de 1918, no bairro São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. Ele era filho do general Euclides de Oliveira Figueiredo e Valentina Figueiredo. Ele mudou-se com a família para Alegrete, no Rio Grande do Sul. Depois de estudar no colégio Nilo Peçanha, em 1927 ele matriculou-se como interno no colégio Marista e 2 anos mais tarde obteve primeiro lugar no concurso para o colégio militar. O governo de Figueiredo foi caracterizado pelo processo de abertura lenta e gradual da política. Isso queria dizer que todo o transcurso foi controlado pelos militares. Viveu os últimos anos de sua vida em seu apartamento em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele morreu em 24 de dezembro de 1999, vítima de insuficiência renal e cardíaca. Ele encontra-se sepultado no cemitério do Caju, do Rio de Janeiro. Algumas das suas falas marcantes durante seu governo foram: quem for contra a abertura, eu prendo e arrebento. Prefiro cheiro de cavalo do que cheiro de povo. Se eu ganhasse salário mínimo, eu dava um tiro no coco. Estou fazendo uma força desgraçada para ser político, mas não sei se vou me sair bem. No fundo, o que eu gosto mesmo é de clarim e de quartel. Agora falando um pouco da sua carreira militar. No dia 9 de 1935, João Batista foi para a Academia de Realengo, de onde saiu como aspirante, e em 1937 foi classificado em primeiro lugar. Em 15 de janeiro de 1942, ele casou-se com Dulce Maria de Guimarães Castro, que conhecera no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Com ela, ele teve 2 filhos, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo e João Batista de Figueiredo Filho. Em 1940, ele recebeu a patente de primeiro-tenente e em 1944 a patente de capitão. Figueiredo destacou-se como auxiliar de equitação na Escola Militar de Realengo e em 1952 ele foi promovido a major por merecimento. Em 1953, ele concluiu o curso da Escola do Estado-Maior do Exército. Entre 1955 e 1957, ele participou da Missão Militar Brasileira no Paraguai. Em 1956, ele recebeu a medalha Marechal Hermes por ter obtido primeiro lugar nos 3 cursos da carreira: Escola Militar, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e Escola do Estado-Maior do Exército. Em 1958, João Batista Figueiredo alcançou a patente de tenente-coronel. Entre 1959 e 1960, ele trabalhou na 3ª Seção do Estado-Maior do Exército. Em 1961, ele trabalhou na Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Em 1964, ele foi promovido a coronel e nomeado chefe da Agência do Serviço Nacional de Informações, a SNI, e o regimento no Rio de Janeiro. E em 1966, ele comandou a Força Pública de São Paulo. Em 1967, o regime de cavalaria de guardas do Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1909, quando foi promovido general da brigada. João Batista Figueiredo foi o chefe do Estado-Maior do 3º Exército e logo depois chefiou o gabinete militar do presidente Messi. Em 1964, ele foi promovido a general de divisão e assumiu a chefia do SNI, cargo que ficou até 1968. Agora a gente vai dividir em 3 partes para ficar mais fácil de entender. A primeira é do contexto da época, a segunda a gente vai falar um pouco sobre a eleição de Figueiredo e no terceiro a gente vai falar sobre as principais características desse governo. Começando com o contexto. O contexto era de Guerra Fria, porque esse conflito durou muito tempo. Ele começa no final da Segunda Guerra Mundial, que vai até o ano de 1991, e são décadas de conflitos militares espalhados pelo planeta. Então, nesse contexto, que corresponde ao governo de Figueiredo, é um contexto turbulento no mundo. Em 1939, lá no Reino Unido, a Margaret Thatcher se torna a primeira mulher a ser considerada primeira-ministra. Em 1980, entra no ar a TV Globo Nacional e, ao mesmo tempo acontece uma guerra entre o Irã e o Iraque. E essa guerra faz ressurgir uma crise do petróleo. Em 1981, é a vez de uma outra emissora entrar ao ar, que é o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. E também é o mesmo ano que o piloto Nelson Piquet vence o prêmio de Fórmula 1 mundial. Em 1982, acontece uma guerra entre a Inglaterra e a Argentina. Guerra que acontece aqui perto e chamou Guerra das Malvinas. Esse é o mesmo ano que surgem algumas bandas aí do nosso cenário nacional,
o Titã, o Capital Inicial e também a Legião Urbana. Já em 1973 para 1994, surgiu e morreu um movimento conhecido como Direta Jazz, mas esse movimento a gente vai aprender um pouquinho mais daqui a pouco. Falando um pouco agora sobre a eleição do João Batista, ela não foi uma eleição que aconteceu com voto direto, porque a última eleição que aconteceu com voto direto foi em 1960. Então, essa eleição que colocaria o Figueiredo no poder, ela aconteceu no dia 15 de outubro de 1978. Ela foi mais uma eleição indireta realizada por um colégio eleitoral. O general João Batista Figueiredo, ele recebeu 355 votos contra 226 votos do seu opositor, que era o Euler Bentes Monteiro. Então, o João Batista, ele seria mais um general presidente do Brasil, e seu governo ele durou 6 anos, não 5 anos como antecessor. Então, o governo dele vai de 15 de março de 1978 até 15 de março de 1985. Já chegamos na terceira e última parte, que é para falar sobre as principais características desse governo Figueiredo. Os dois maiores objetivos do governo era, primeiramente, controlar esse processo de abertura política, porque esse processo não era realizado por qualquer setor da sociedade, não era o próprio governo que conduzia. E o segundo objetivo era recuperar a economia, porque alguns sinais de crise já estavam em evidência e a inflação estava super alta, a dívida externa batia recordes negativos e o desemprego voltava a ser um problema de primeira grandeza. Então, dava para ver que estava complicado viver no Brasil no final da década de 1970 e no começo da década de 1980. Em 1979, o Figueiredo assume e já tem que enfrentar o desafio, que é a pauta principal, que é essa abertura política. Essa abertura ela consiste em sair daquele momento de regime militar e entrar no outro momento político, que é o que a gente vive até hoje, que se chama Sexta República. Fazer essa transição não seria nada fácil. Desde 1975 se discute essa abertura, mas é a partir do governo Figueiredo que a gente pode dizer que houve uma agenda política, de fato, para abrir mesmo um grande símbolo, que aconteceria no dia 28 de agosto de 1979, porque foi nessa data que foi sancionada a polêmica lei de anistia. Ela é polêmica porque não foram todos os presos políticos que foram soltos. No segundo parágrafo do primeiro artigo está escrito: executam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Então dá pra gente perceber que não foi todo mundo que foi solto. Alguns presos políticos eles continuaram presos. E para deixar tudo ainda mais complicado, alguns militares e agentes do Estado que estavam envolvidos em tortura e em desaparecimentos também foram soltos. Então, quem era muito contra a ditadura ficou revoltado porque teve um militar envolvido com tortura que foi solto. Além disso, essa lei de anistia ela foi restrita, foi limitada porque tinha pessoas ali que lutaram contra o regime militar que continuava preso. Agora, já quem era a favor da ditadura e do regime militar também ficou revoltado porque muitos comunistas estavam voltando para as ruas. E ainda em 1979, tivemos uma outra lei importante, que é a Lei Orgânica dos Partidos. Essa lei faria uma grande diferença no cenário político brasileiro, porque antes dessa lei só existiam 2 partidos em atividade, o MDB e o Arena. O Arena, inclusive, era um dos partidos dos próprios militares, e esses partidos iriam continuar, mas iriam sofrer uma alteração de nome. O MDB passaria a se chamar PMDB. Eram de oposição durante a ditadura, eles estavam em ascensão. Então, de Movimento Democrático Brasileiro, agora é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Já o Arena, que vinha já com uma má reputação durante a ditadura, ele preferiu trocar totalmente a sigla, então de Arena passou para PDS, que é Partido Democrático Social. Um e outros partidos novos surgem, e nesse contexto também, por exemplo, o PP, o PDT, o PTB e um pouco mais tarde o próprio PT. Percebe que essa abertura está em marcha e está acontecendo então a redemocratização.
Alguns partidos voltando agora e outros partidos estão surgindo. Será que a gente vai finalmente colocar fim ao regime militar? Algumas pessoas mais ligadas ao governo vão agir contra essa redemocratização. De 1974 até 1980, foram 46 atos terroristas de origem de autoria de quartéis militares. Os anos foram se passando e em 1983, muita gente desejava o final da ditadura. Bom, alguns partidos perceberam esse momento e se articularam, como o PT, o PMDB, o PDT e o PTB. Esses partidos decidem entre si e um político, representante de um desses 4 partidos, eles vão escrever um documento. Esse documento ficou conhecido como Proposta de Emenda Constitucional Dante de Oliveira. Dante de Oliveira escreveu esse documento ainda no final de 1983. O objetivo dessa emenda era fazer 2 alterações à Constituição da época, uma no artigo 74 e uma no artigo 148. Essa alteração na Constituição ela era para que conseguissem eleger de forma direta o próximo presidente. Se não conseguissem fazer passar essa lei, o próximo presidente também seria eleito de forma indireta. Muita gente vai começar a ir para a rua, foram centenas de milhares de pessoas se manifestando, querendo votar no próximo presidente e querendo também ter a participação política na próxima eleição. Então esse documento, na verdade, ele faz parte de algo muito maior, de um movimento, de uma campanha que ficou famoso com o nome Direta Já. Essa emenda entraria em votação no dia 25 de abril de 1984 e precisava de 2/3 de aprovação da Câmara. 2/3 correspondia na época a 329 votos. Porém, obtiveram 65 votos contra, assim não atingiu o objetivo, sendo recusado. Agora, falando um pouco sobre a economia, também não estava muito bom. Em 1980, a inflação do Brasil já era muito alta, ela beirava os 110% ao ano. Em 1983, praticamente dobra e vai para 211%. Em 1984, foi para 223%. Portanto, a ventilação completamente absurda, extremamente alta, o crescimento econômico do Brasil só desacelerava. E a nossa dívida externa só aumenta em 1983. A dívida externa já era com 91 milhões de dólares. Isso representava mais ou menos 90% das nossas exportações, que poderiam corresponder a esse valor de dívida externa. Para quitar a dívida externa, então, você terá que pagar 90% do que a gente exporta e colocar na dívida. Essa crise econômica, ela se reflete, então, também numa crise social. Em 1977, a gente tinha 17 milhões de brasileiros vivendo com até $1 por dia. Então, já é uma situação muito precária. Quando a gente vai para 1983, quase dobra de 17 milhões, agora a gente tem 30 milhões de pessoas brasileiras vivendo com até $1 por dia. E a situação acaba ficando cada vez mais difícil. Bom, ocorreram alguns atentados durante o governo de Figueiredo. E aqui jornalistas eles observam o estado do carro que explodiu no Rio Centro em 1981. O presidente João Batista Figueiredo ele teve que lidar com um momento conturbado, pois a abertura política ela não foi bem recebida por grupos radicais de direita. E bancas onde eram vendidos jornais de orientação de esquerda sofreram atentados a bombas. Cartas-bombas foram encaminhadas em agosto de 1980 à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e para a sede da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse episódio, ele matou uma pessoa e deixou outro mutilado. Daí, já no ano seguinte, 2 militares levaram uma bomba para explodir o Rio Centro, onde estava realizando um evento de comemoração ao Dia do Trabalho. Só que uma das bombas explodiu no estacionamento e com isso ocasionou a morte de um dos militares e acabou ferindo com gravidade o outro. Bom, falando sobre a ditadura, sobre o fim da ditadura, né? Com a alta inflação e a paralisação da capacidade produtiva, os movimentos sociais eles ganharam força e entre as principais mobilizações esteve a greve de 41 dias dos metalúrgicos da região do ABC, que é a região metropolitana de São Paulo, integrada pelos municípios de Santo André,
São Bernardo e São Caetano. E os líderes do movimento foram presos. E entre eles estava o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, ainda em 1981 foi criada a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. E a participação popular nas eleições para o Congresso e para o governo dos estados ocorreu em 1982. E em 1984 ocorreu a campanha das Diretas Já para a escolha da presidente da República. Falando sobre a sucessão do presidente Figueiredo, em novembro de 1982 ocorreram eleições em todo o país e em todos os níveis, com exceção de eleições para presidente e para prefeito das capitais das cidades consideradas pelo governo como primordiais para a segurança nacional. Nos últimos meses de 1983, teve início em todo o país uma campanha pelas eleições diretas para presidente, que ficou conhecida como as Diretas Já. E em pouco tempo, verdadeiras multidões tomaram as ruas da cidade, numa gigantesca mobilização popular. E derrotada a campanha das diretas, a escolha do novo presidente se deu de forma indireta pelo Colégio Eleitoral, que se reuniu em 15 de janeiro de 1985 e elegeu Tancredo Neves como presidente. No entanto, Tancredo morreu antes de assumir o cargo, e o seu vice, que era o José Sarney, ele assumiu o poder. E assim ele encerrou os dias de ditadura militar e devolveu o poder nas mãos do civil. Bom, agora a gente vai falar sobre as declarações polêmicas de João Batista Figueiredo, que foi o nosso último presidente militar. E em diversas ocasiões ele chocou o país com seus posicionamentos controversos. Figueiredo ele não nasceu para ser uma figura pública, mas sim um militar recluso. Ele foi apontado por Geisel como sucessor à presidência pela Arena e ele era curto e grosso em diversas falas. "Eu dava um tiro na cuca", uma vez respondeu a um garoto que o questionou em 1979 sobre o que faria se seu pai ganhasse apenas um salário mínimo. O plano original do governo militar era o de transformar Figueiredo numa figura popular, conhecida como João do Povo. Mas isso foi muito difícil, afinal o presidente ele não colaborava. E praticante do hipismo foi questionado uma vez sobre o cheiro do povo, numa entrevista sobre a cavalaria. Sem dó, ele respondeu: "Eu prefiro cheira do cavalo". O seu governo ele foi marcado pela abertura controlada, a transição para um regime de eleições diretas. E quando questionado sobre a abertura, que ao mesmo tempo consolidava a estrutura de poder da ditadura, mas tirava a centralidade dos militares, ele só gritou: "É para abrir mesmo. Quem quiser que não abra, eu prendo e arrebento". O apreço pelo povo era praticamente negativo para Figueiredo. E várias vezes, de forma ofensiva, ele culpava os mais pobres por diversos problemas do país. Uma vez, ele afirmou que um povo que não sabe nem escovar os dentes não está preparado para votar. Além do mais, Figueiredo ele era racista. Ele não só apontava posições esdrúxulas para o país, como quando disse que a solução para as favelas é jogar uma bomba atômica, mas já chegou a fazer declarações praticamente criminosas. Uma vez, ele disse como se fosse uma piada, ele falou: "Eu cheguei, as baianas já vieram me abraçando. Ficou um cheiro insuportável. Cheguei no hotel, tomei 3, 5, 7 banhos e aquele cheiro de preto não saía". Ele também já declarou que durante muito tempo o gaúcho foi gigolô de vaca. Por fim, Figueiredo ele se posicionava como quem, na verdade, pouco se importava com a opinião popular. Ele foi eleito por um colégio eleitoral, nunca por sufrágio popular. E ele sabia que a vontade geral era de fomentar o MDB e a Frente Democrática. E a sua participação
no governo seria temporária e responsável pela dissolução do regime. E por isso ele chegou a falar que o povão poderá me escutar, será talvez os 70% de brasileiros que estão apoiando Tancredo. Então eu desejo que eles tenham razão, que o Dr. Tancredo consiga fazer um bom governo para eles. Mas ele encerrou de maneira mais brusca possível e que me esqueça. Agora a gente vai passar para vocês um vídeo que dá uma aprofundada a mais no contexto da lei da anistia, né? O que decorreu dela, como ela foi, e é isso. A Lei 6.683, a Lei da Anistia, que completa agora 40 anos, ela foi editada, ela foi publicada em 1979. Ela diz explicitamente, em seu artigo 1º, é concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais e etc. No seu parágrafo 1º, ela vai explicitar o seguinte: consideram-se conexos para efeito deste artigo os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. E no parágrafo 2º, ela vai dizer o seguinte: excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Bom, a lei da anistia, ela está diretamente relacionada aos crimes cometidos durante a ditadura militar, a ditadura que existiu no Brasil entre 1964 e 1985. Desde o início da ditadura, logo após o golpe de Estado, agentes do Estado cometeram diversos crimes: sequestro, torturas, cárcere privados, crimes de violência sexual, crimes contra crianças, contra jovens, contra mulheres, crimes contra militares. Então, a lei da anistia, quando ela é aprovada em 1979, ela vem em alguma medida lidar com esse legado de violações de direitos humanos cometidos durante a ditadura militar. No início, a lei da anistia ela é uma reivindicação de um pequeno grupo de pessoas, basicamente voltada para a libertação dos presos políticos, para a volta da democracia. Ela é muito associada no início, no seu movimento, com a redemocratização e com a responsabilização dos violadores de direitos humanos, dos responsáveis pelos crimes desse período. De meados dos anos 70 até o final dos anos 70, ela vai ser aprovada em agosto de 1979, há um movimento crescente por anistia na sociedade brasileira. Então, se a gente olhar, por exemplo, jornais da época, revistas, inclusive noticiários de TV, a gente vai ver cenas, por exemplo, como partidas num estádio de futebol, jogos de futebol, onde se abrem faixas, as torcidas abrem faixas pedindo anistia. O que ocorre é que o regime militar foi muito hábil, entre aspas, em capturar essa luta dos perseguidos políticos e dos familiares e da sociedade, em alguma medida, por justiça. Então, a ditadura consegue aprovar em 1979, porque a gente tem que lembrar que no Brasil, durante a ditadura, o Congresso Nacional funcionou, o que é algo totalmente atípico. Normalmente, em uma ditadura não há um legislativo funcionando, mas no Brasil, durante uma boa parte da ditadura, o legislativo funcionou. Essa lei vai ser aprovada e, ao tramitar no Congresso Nacional, ao haver um debate político sobre isso no Congresso e ela ser aprovada no legislativo, ela adquire uma espécie de verniz legal. Então, como se aquela lei tivesse uma legitimidade maior do que ela tem. Na verdade, ela tem uma legitimidade limitadíssima, porque é uma lei aprovada no Congresso Nacional, mas num Congresso durante a ditadura, aprovada nos termos que a ditadura quis. Então, embora tenha tido muita participação da sociedade no debate, esse debate existiu, mas a lei não incorpora as reivindicações da sociedade e ela não tem um caráter democrático, embora ela tenha contribuído com a transição para a democracia. É inevitável reconhecer que a lei da anistia é um marco no processo de redemocratização. Mas é uma lei que foi construída na lógica da ditadura. O texto dela, como eu mencionei no início, ele é elíptico, ele é construído de uma maneira a assegurar a impunidade. Ele é basicamente pensado para garantir que nenhum violador de direitos humanos, nenhum torturador, nenhum agente do Estado fosse responsabilizado pelos crimes do período. Então, essa é a lei que é aprovada. Quando ela é aprovada, ela acaba permitindo a volta dos exilados políticos, ela liberta muitos presos políticos, mas não de todos.
todos, há presos que continuam na cadeia mesmo depois da aprovação da lei, anos depois, inclusive, e ela permite, então, digamos assim, um retomar do fazer democrático. Com a volta dos exilados, muitos desses perseguidos políticos começam a construir novos partidos políticos, porque ela é aprovada numa lógica de fim do bipartidarismo, que vigorava até então, e a volta do multipartidarismo. Então, naquele momento que a lei é aprovada, a gente pode pensar que o que houve foi uma conciliação pragmática. A ditadura aprova essa lei nos termos que a ditadura queria e assegura impunidade para os seus agentes. É nessa lógica que a lei é aprovada. Por outro lado, se permite a volta dos exilados, se liberta alguns presos políticos e se retoma em alguma medida, como eu disse, esse fazer democrático. Havia um forte interesse da ditadura que o assunto fosse esquecido, o assunto graves violações de direitos humanos. A ideia era essa, era colocar uma pedra nessa temática, como mesmo diziam os militares na época. Era um esforço, na verdade, de silenciamento. Bom, a gente percebe que esse é um tema muito presente esse ano, né, no ano dos 40 anos da Lei da Anistia, por razões outras. Quer dizer, fica claro que o esforço de silenciar a temática foi um esforço infrutífero. É impossível apagar da memória de familiares de vítimas de graves violações de direitos humanos e das próprias vítimas, através de uma lei, esse tipo de sofrimento. Então, naturalmente, foi uma iniciativa fadada ao fracasso dessa perspectiva, do esquecimento, do silenciamento. Por outro lado, a impunidade que a ditadura pretendia assegurar com a aprovação da lei, até hoje segue, em alguma medida, vigente, entre aspas, né? A gente ainda não teve, até hoje, desde o fim da ditadura, nenhum torturador, nenhum militar definitivamente punido, né? A gente já teve processos envolvendo violadores de direitos humanos. O Ministério Público Federal tem feito um esforço de uns 10 anos para cá em responsabilizar esses agentes da repressão, mas a gente ainda não conseguiu uma condenação definitiva de nenhum deles. Algo importante nesse mês de agosto, agora, que marca os 40 anos da aprovação da Lei da Anistia, que é uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, denunciando como réu um sargento do Exército que, durante a ditadura, sequestrou, manteve em cárcere privado e cometeu violência sexual contra uma historiadora, Inês Etienne Romeu, na Casa da Morte, que era um centro de torturas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. É a primeira decisão que a gente tem nesse sentido por um tribunal regional. É uma decisão importante. O tribunal não reconhece a Lei da Anistia como uma barreira para responsabilizar esses criminosos e chama a atenção para o fato de que os crimes que foram cometidos contra Inês Etienne Romeu são crimes contra a humanidade, portanto, não prescrevem e não são passíveis de anistia. Então, a Lei da Anistia não seria um obstáculo para responsabilizar um criminoso como esse sargento do Exército. É importante notar que os ditadores, todos os ditadores já morreram, no caso brasileiro, há bastante tempo, então não será possível responsabilizar nenhum presidente da ditadura, nenhum presidente do regime militar pelos crimes que cometeram, embora a responsabilidade deles esteja demonstrada, por exemplo, no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que reconstitui as cadeias de comando do período e mostra que os presidentes, todos os ditadores presidentes, sabiam dos crimes e são, portanto, responsáveis pelos crimes. Então, nesse momento que a lei marca 40 anos da sua promulgação, o que a gente percebe é que o processo de se lidar com o legado da ditadura militar, o legado das graves violações de direitos humanos, ele começou com essa lei. É curioso isso porque, de modo geral, um processo de acerto de contas do Estado com vítimas de graves violações de direitos humanos não costuma começar com uma lei da anistia, e no caso brasileiro ele começa com uma lei da anistia, e essa marca do esquecimento vai perpassar todo esse processo de acerto de contas. Então, toda a legislação que vem depois para lidar com os familiares de mortos e desaparecidos políticos, que é uma lei aprovada em 1995, depois uma outra lei que vai tratar das reparações aos perseguidos políticos, aqueles que são chamados de anistiados, que é de 2001, 2002, essa legislação vai ter essa marca da anistia, essa ideia de esquecimento. Outro esforço importante, a Comissão Nacional da Verdade, que é instalada em 2012, ela também faz menção à lei da anistia no seu texto legal. Então, é curioso como esse esforço da ditadura em esquecer e silenciar esse legado marca o processo de acerto de contas brasileiro, curioso no sentido que não é usual, mas, por outro lado, ele não é bem sucedido nessa tentativa de silenciar, de se esquecer. Basta abrir o jornal dos últimos 15 dias para a gente ver como esse tema segue muito presente, mas, por outro lado, a gente percebe que foi muito eficiente em impedir a responsabilidade
responsabilização até hoje dos graves violadores de direitos humanos. Na minha interpretação, a lei não assegura essa impunidade, a lei da anistia não assegura isso. É uma lei que foi muito pouco testada nos tribunais. Quando a lei foi aprovada, o que houve foi uma sensação de que ela impediria a responsabilização, e aí é digamos assim, uma eficácia da nossa ditadura. Ela consegue ser muito eficiente em capturar corações e mentes e naturalizar essa ideia de que a lei da anistia seria uma barreira para impedir a responsabilização. A lei é aprovada dentro de um discurso dizendo que ela valeria para os dois lados, então ela anistiaria, absolveria os militantes da luta armada, por exemplo, os chamados guerrilheiros e os considerados oponentes da ditadura, e também os torturadores ou os violadores de direitos humanos. Só que a lei não cita torturador, como eu li aquele pequeno trecho. A tortura não aparece no texto da lei, os torturadores não aparecem, quer dizer, então é impossível a gente imaginar isso. Já na época da ditadura, alguns juristas chamavam atenção que essa lei anistie quem cometeu graves violações de direitos humanos, se ela sequer faz menção a quem cometeu graves violações de direitos humanos. É uma lei que ela é construída, como eu disse, de forma elíptica, ela é muito eficiente em capturar corações e mentes, ela é interpretada, senso comum, como algo que impede a punição, mas na prática esse impedimento à punição não está no texto da lei. E só mais recentemente a lei começa a ser testada nos tribunais, porque a gente sabe que uma lei ela só existe à medida que ela é levada aos tribunais. Então, mais recentemente ela começa a ser testada, sobretudo o Ministério Público começa a iniciar ações para tentar responsabilizar os violadores, e a gente vê então, neste mês que se completam 4 décadas da aprovação da lei, a gente vê essa decisão importante de acusar e processar um sargento reformado do Exército por crimes contra a humanidade que são imprescritíveis e, portanto, não são passíveis de anistia.